Olá, amigos queridos da TV Nova Luz. Eu não canso de ver a nossa vinheta e achá-la linda, porque começa com uma explosão assim universal, como se fosse o início de tudo, e finaliza com arco-íris, como a gente tentou fazer o banner, imitando essa vinheta. E na vinheta está apenas o meu nome, porque eu iniciei esse processo. Nós estamos hoje no hashtag 7, mas no hashtag 6, que foi o encontro da semana passada, nós convidamos Ricardo para fazer parte do programa conosco, e quando ele aceitou, nós, TV Nova Luz, ficamos muito felizes, porque trabalhar de dois, meus irmãos, é muito importante, porque duas mentes se interagindo traz uma dinâmica melhor para o programa, assim como vocês viram na semana passada, e a maioria das pessoas que assistiu, eu estava lá no chat, estavam gostando muito, fora os que eu recebi de e-mail da Marta, que são pessoas que às vezes não entram no horário do programa, não entram ali ao vivo, mas assistem no dia seguinte, assistem fazendo comida. Então, a Marta, a Cristiane, a Tereza Cristina, a Karina, tantas outras que acompanham o nosso programa e outros também, e também o Paulo, que não nos abandona nunca, está sempre trabalhando com a gente aí, Denise, tantas outras e outros, elogiaram muito essa nossa iniciativa. Então, na semana passada, nós demos esse novo formato para o programa e relembramos que a gente deu também vários exemplos de cãezinhos a partir dos nossos telespectadores, né? Enfatizando o que Delane afirma, que a alma dos animais tem curiosidade, amor ao próprio, a imitação inteligente, eles conseguem a abstração, a linguagem, consegue se comunicar e criar códigos de comunicação. Até uma das nossas ouvintes que mora na Holanda, que é minha sobrinha, ela faz doutorado lá em Esquet, ela dá aula na Universidade de Esquet, onde ela fez o doutorado na Holanda. Ela mandou um vídeo onde uma senhora, dona de um cão, ela estabeleceu um diálogo com seu cão através de um teclado, coisa mais impressionante, a capacidade de comunicação daquela forma que ela mostrou. Então, nós concluímos na semana passada com Delane que o agente imortal que anima todos os seres é sempre único, uno, que vai aperfeiçoando-se pouco a pouco e se elevando na escala dos seres. Então, o princípio espiritual começa lá no reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, e pouco a pouco vai se elevando até a condição hominal. Nesta semana, nós vamos continuar falando com Delane sobre a gradação dos seres, da evolução da alma, dando seguimento a todas essas observações que estudamos. Delano afirma que os animais sentem também remorso, que eles têm senso moral, que eles têm a ideia do justo e do injusto, e ele se encontra nos animais em germe todas essas conquistas humanas, né? Assim, então, em germe, eles têm também esse senso. Aí nós vamos passar a palavra para o Ricardo, porque aí ele vai explicar melhor para nós o que é isso que Delane está afirmando aqui. Vamos lá, Ricardo? Olá, como vai, minha amiga? Tudo bom? Graças a Deus. Agradeço a você a oportunidade de participar do programa, agradeço às pessoas que estão nos assistindo agora, a oportunidade de dividir esse momento conosco de pesquisa, podemos dizer, e de profunda reflexão. Quando a gente declara que é um germe normalmente é um princípio, né? Como a própria palavra diz. Tal princípio
obtido através da reflexão, né? Porque há muitas das coisas que nós estamos hoje discutindo estão muito na visão teórica, na visão da razão. Nós não temos como, na prática, ou como a gente chama na ciência, na empiria, provar tudo isso. Nós podemos experimentar tudo isso ainda. E como diz Deleuze, né, que é um filósofo, nós procuramos explicar a razão pela razão, senão a razão não precisaria existir. E nós estamos aqui justamente discutindo tal razão. E todos esses movimentos do germe, do princípio, é para que esse espírito possa tomar noção de tudo que está à sua volta, né? Esse princípio espiritual possa tomar noção de tudo que está à sua volta, entender que existem outros iguais a ele, começar a criar a sua individualidade, como o germe da planta um dia se transformará num arbusto, num gramínea ou numa árvore. Então, por uma associação racional, nós percebemos que até mesmo o nosso planeta está vivo. Nele pulsa elementos como vulcões, o frio, o calor, assim como o nosso corpo gera calor, movimentos, só que por trás dessa nossa estrutura de carbono, diferente da estrutura do planeta que é de minerais, nossa estrutura permite que haja um cérebro e toda uma quantidade de elementos físico-químicos que fazem com que esse cérebro possa atender às necessidades de um espírito mais inteligente. Mas não é por isso que nós vamos nos sentirmos na soberba, de sermos os mais inteligentes do universo. Não é nada disso. É Assim, mesmo. assim como o planeta, as plantas, os animais estão num processo de germe em direção ao arcanjo, podemos dizer assim, como o título do nosso programa, nós também estamos no caminho. Assim, mais adiantados do que algumas espécies, mas também menos adiantados do que outras que não conhecemos. Então, É nós devemos impressionante, entender. né? Uhum. É impressionante, né, Ricardo? É o que Delane fala aqui, que se o princípio inteligente que anima os animais, esse germe, né, fosse condenado a permanecer eternamente nessa condição inferior, Deus não seria justo, porque é uma criatura de Deus, é um princípio inteligente. Qual seria a justiça divina se os animais fossem permanecer animais para sempre? E o que você acha disso? Seria a mesma coisa que dizer que nós homens continuaríamos homens sempre. É como se nós julgássemos que estivéssemos chegado ao extremo da evolução. Se nós pensarmos que os animais vão continuar sendo sempre animais e nós seremos sempre homens, nós estamos subestimando o Criador. É como E não se... teria a lei do progresso, né? A lei do Exatamente. progresso é uma lei de Deus, a gente tem que evoluir. A Isso. nossa meta é a perfeição, assim como dos animaizinhos inferiores. Eu pulei aqui uma frase que eu também retirei do Delane. Eu não sei se você está ouvindo aí o barulho do vento. O vento aqui está tão forte, não está não? Ah, Que então está bom, ótimo. estávamos com um calor terrível. Pois é, quando os animais se combatem ou quando se associam para um fim comum, quando se advertem do perigo e um socorre o outro, na tristeza como na alegria, eles manifestam impulsos e atitudes da mesma índole dos homens. Olha que coisa linda, né? Sim, os animais só precisam educar assim como nós, né? Educar tais sentimentos. O animal não sente ira, ele sente medo. E aquele medo ele demonstra através de gestualidades, respondendo de uma
fúria que nós entendemos como fúria animal. Não, é um mecanismo de defesa. Quando atacado, ele precisa se defender, porque ele tem os seus instintos, principalmente o de sobrevivência. É um princípio que ainda está compreendendo os valores de uma sobrevivência além da vida material. Ele sabe que tem que sobreviver. No seu programinha, podemos dizer assim, está sobreviva o máximo que puder nessa experiência chamada vida. E ele Interessante. e ele vai responder por isso, mas ele não vai responder com a raiva ou a ira, ele simplesmente vai responder com o que ele tem, com as suas garras, com os seus, o cachorro com seus latidos, os seus dentes, as defesas que ele tem. O ser humano não. O ser humano já consegue trabalhar o seu medo e responder racionalmente por esse medo. É lógico que muitos ainda respondem com a ira, respondem com a violência, mas no momento em que nos tornamos seres racionais, nós podemos refletir e não responder o medo com mais medo e transformando em ira, mas sim com a razão. É interessante o que você está falando, porque em determinada reunião mediúnica que eu participei lá em Juiz de Fora, eu nunca mais esqueci uma advertência do nosso amigo Zé Grosso. Quando ele manifestou, ele disse assim, porque depois que teve aquela parte com os obsessores, que eles vinham ameaçando muito, dizendo, olha o que eu vou fazer com você, você não perde por esperar, porque os obsessores, eles nos ameaçam, né, os espíritos desencarnados, e aí Zé Grosso, na parte dos mentores, ele chegou, porque Grosso, o nome dele, Grosso, é um sobrenome, não quer dizer que ele seja grosso. Ele nunca foi grosso, aliás, ele é uma pessoa amável demais. Mas o sobrenome da família dele é Zé Grosso e ele assumiu esse nome, Zé Grosso, também na dimensão espiritual. Então, ele se manifestou e ele disse assim, Leila, quando alguém ficar muito irado, com muita raiva, como esses nossos irmãos que acabaram de manifestar-se aqui, dizendo que vai machucar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não ouça isso que eles estão dizendo. Porque, no fundo, essa alma está num estado de sofrimento que ela está dizendo assim, me ama do jeito que eu sou ou do jeito que eu estou, pelo amor de Deus. Então, a partir disso daí, a gente sabe que os espíritos têm razão quando dizem que nós não somos maus, nós somos ignorantes, como os nossos irmãozinhos animais. Muitas vezes você está reagindo com esse instinto de defesa, né? Porque, como diz no jogo, quem quer se defender ataca, a melhor defesa é o ataque, né? Isso na prática é verdade. Então, quando o animal está te atacando, ou quando uma pessoa que é um animal mais evoluído, um pouco, né, que já tem consciência, mas quando ele está te atacando, o princípio que está movimentando a sua ação é essa necessidade muito grande de afeto. O que você acha disso? Vamos fazer um teste. Se nós tivermos um cãozinho de companhia, se nós mostrarmos os dentes para ele, rosnarmos e irmos na direção dele, muito provavelmente ele vai se encolher, vai mostrar o dente e tentar nos atacar. Se nós formos a esse cãozinho, que ainda está nesse estado de medo e raiva, afagarmos, falarmos palavras carinhosas, o comportamento dele muda. Assim são os animais e também as pessoas. É lógico que um animal que nunca teve a presença humana, ele vai se assustar com a presença humana e vai continuar agindo com medo, porque ele não sabe fazer ainda, não tem um discernimento que quando nós estamos prontos para fazer algo contra eles ou fazer algo com eles. A primeira coisa que um cãozinho de companhia ele faz é acreditar que você faz parte
da alcateia dele. Interessante, né? Então, você, para ele, é um alfa. Você é quem? Você é o líder da alcateia. Então, se você rosna para ele, ele vai se assustar e vai rosnar para você. Mas se você faz um carinho, um afago, ele vai responder com o mesmo carinho que você, muitas vezes, um carinho maior do que você deu, porque ele só sabe expressar carinho naquela amplitude. Uhum. Então, nós não podemos nunca responder a raiva com a raiva. Quando um espírito necessitado bate à nossa porta e ele exprime toda aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, ele está pedindo socorro. É Da verdade. mesma forma que qualquer pessoa má que a gente vê com uma índole extremamente má, se nós formos educados, agirmos de uma forma educada com eles, por mais que eles tenham raiva, chega uma hora que eles vão ceder e vão procurar ser educados. O ser humano aprende rápido. Muitos dos seres humanos treinam o animal para ele ficar violento, né? Existe Exato, esses animais de ataque que nada mais são do que uns bichos inteligentes que são treinados para fazer determinada coisa que o seu dono necessita. exato. O Gabriel Delany, ele diz assim, tudo se liga no universo, desde o átomo insignificante ao sol gigantesco, ou desde a simples monera ao espírito superior. A evolução da alma nos deixa maravilhados, desde 1000 modelos inferiores nos labirintos de uma escalada ininterrupta, sob a pressão dos instintos, a cega psique vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida e para a liberdade. É um poeta também esse Delany, né? E é muito difícil entender essa reflexão dele, porque nós não temos uma visão ampla de entender que do mais simples grão de areia ao espírito mais evoluído, há um processo de crescimento. A gente não tem essa visão universalista. É a visão do conjunto, né? Exato. Essa visão cosmológica para a gente é muito difícil de perceber. Nós conseguimos perceber onde nós estamos, muitas vezes onde nós estivemos, mas uma visão muito tacanha para onde iremos. A nossa percepção ainda é de ampla, cosmológica, do que sejam todos esses elementos, é tão pequena quanto o nosso entendimento de Deus. Porque na hora que nós vamos pensar em Deus, nós pensamos em Deus podemos dizer, de 3 formas, né. A forma, material, antropomórfica, que Deus é alguém. Pensamos em Deus como se ele não existisse, ou seja, ele é uma simples situação do acaso, e a visão cosmológica de que nos dá Kardec do que é Deus. Só que a visão de Kardec é como os espíritos dizem, nossa linguagem ainda é muito tacanha para poder entender a essência de Deus e, né, o princípio de Deus e todos os seus atributos. E esse princípio, assim, em evolução é muito difícil, porque a gente vê as pessoas perguntando assim, qual que é mais inteligente? É o golfinho ou é a baleia? Quem tem mais inteligência? Ou é o cachorro ou é o macaco? Né? Já fizeram criar criança com chimpanzé, já vi uma experiência sobre isso, em que o chimpanzé, até 2 anos, ele se desenvolvia exatamente igual à criança. Eram 2 seres idênticos. A partir de 2 anos, a criança dá um salto no desenvolvimento e o chimpanzé estaciona ali. Então, é muito interessante a gente pensar como se processa essa evolução e a pergunta que as pessoas fazem. Então, será que eu já fui barata? Eu já fui mosquito? Eu já fui pernilongo?
Porque tem uma experiência, Ricardo, tem um livro que chama Tempo, Amor e Memória, do Dr. Benzer. Quer dizer, ele é citado nesse livro, eu esqueci o nome do autor desse livro, chama Tempo, Amor e Memória. É um livro de ciência. E aí essa experiência do Dr. Benzer, que eu acho que falou muito fundo na minha alma, que ele começa a fazer experiência com mosquinha de fruta. Essa mosquinha de fruta, que quando uma fruta vai amadurecendo, vai aparecendo aquelas mosquinhas, né? As drosófilas, eu lembrei do nome delas, as drosófilas. Então, ele fez uma experiência com as drosófilas, porque tem poucos genes, parece que só tem 30 genes, alguma coisa assim, e ele começa a fazer experiência com as drosófilas, e o que mais me impactou das experiências que eu vi ele contar é que botou 2 tubos de ensaio longo e botou várias mosquinhas de fruta lá no fundo do tubo de ensaio, e lá na saída do tubo de ensaio está a luz. Então, ele tinha uma expectativa que as mosquinhas todas corressem em direção à luz. Realmente, todas elas foram em direção à luz, mas cada um na sua própria velocidade. Olha que coisa mais espetacular. E teve algumas que não quiseram ir, simplesmente morreram lá dentro do tubo, não quiseram sair, ficaram lá. Agora, eu te pergunto, que coisa mais mágica é essa, a individualidade dessas drosófilas? Eu acho que eu recorri à internet para ver o autor do livro, é Jonathan Weiner. Isso mesmo, Jonathan Eu, eu, Wilder. eu recorri à internet, desculpe retirar a cola, eu fiquei curioso e eu fui olhar o livro. O que acontece desde o chimpanzé, no caso do chimpanzé, né, do teste que fizeram com a evolução do chimpanzé e da criança, é que você só olhou sobre um aspecto, que é o aspecto material. Na hora da pesquisa, os cientistas só podem olhar sobre um aspecto, que é o aspecto daquilo que eles têm. Faz parte da ciência, que eles professam, que eu chamo de ciência positivista ou ciência naturalista. A ciência natural vai olhar aquilo que ela tem, os elementos que ela tem e o que ela vê, ou seja, somente o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente percebe ou pelo olfato ou pelo gosto. Né? Então, tanto que para você ver determinados seres, você não pode acreditar que eles existem. Você tem que colocar um microscópio, cada microscópios cada vez maiores, para poder perceber esses seres, poder dizer, esse ser existe porque eu vi. Então, essa ciência natural só vê o corpo, ele só vê a estrutura corporal. O cérebro do macaco não difere muito do nosso cérebro, mas o que acontece que de repente aos 2 anos muda? Os laços espirituais, né, como comenta até Missionários da Luz, os laços que unem o corpo ao espírito, que é a fonte original do conhecimento, esses laços se tornam cada vez mais fortes e com isso o espírito passa a influenciar cada vez mais aquela estrutura corporal. Esse também é o motivo pelo qual nós não podemos reencarnar como animais. A evolução não retrocede. Vamos dar um exemplo palpável. Os programas que rodamos hoje em nossos computadores não rodam nos computadores de há 10 anos atrás. E se nós formos pensar o cérebro como uma capacidade de armazenamento e memória, nós temos já em nós muitas coisas armazenadas, nosso espírito, coisas armazenadas, que são usadas através do inconsciente, nessa estrutura cerebral, em que uma estrutura cerebral animal provavelmente não conseguirá absorver. Então é preciso um cérebro adequado para tanta informação que já contém no espírito. Então eles não olharam, eles não podem, né, inclusive a ciência natural proíbe isso, né, as regras e a metodologia proíbe isso, de você dizer que tem um espírito, que a diferença está no seguinte, olha, naquele corpo daquela criança, tem um espírito já num processo evolutivo diferente do germe ou do princípio que está naquele chimpanzé. Aquele chimpanzé ele vai responder até determinado ponto, ou seja, o germe dele está, assim como do golfinho, da baleia, do leão, do cachorro, do gato, eles vão responder até determinado ponto. Mas esse ponto ele vai
também sofrendo evoluções, porque o cérebro desses animais também está em processo evolutivo, assim como o nosso. Ou seja, a capacidade cognitiva de um homem de 40.000 anos atrás deve ser um pouco diferente da capacidade cognitiva de um homem do século XXI. Claro. Até a gente que é do século XX, eu acho graça nisso, porque eu passei, quando eu era adolescente, nem na minha mais apurada imaginação eu poderia imaginar que um dia eu teria um celular que me conectasse com o mundo todo, gente. Isso daí, essa evolução tão rápida que a humanidade promoveu nos últimos 50 anos, é uma coisa muito extraordinária, né, Ricardo? É muito provável que os nossos avós se congelassem no tempo, nos anos de 1900, e nós pudéssemos descongelá-los hoje e mostrarmos o mundo que ele é, provavelmente, segundo uma teoria de alguns teóricos dizem, eles talvez enlouquecessem. E se Que é nós muita pegássemos mudança, né? e se nós pegássemos um homem do século XVIII, da época de Kardec, e trouxéssemos para o nosso presente, apresentássemos o presente a ele, ele não entenderia, ele travaria completamente e poderia entrar, em um processo de loucura ainda maior. Em outras palavras, nós estamos evoluindo a todo tempo e os nossos animais também estão, na medida de suas necessidades. E quanto ao caso das moscas, o que o pesquisador talvez quisesse demonstrar e descobrir é que não existe uma resposta automática, há um processo interpretativo ali. Ali já começa a um certo entendimento, ou seja, a mosca A foi direto para a luz, a mosca B, que não foi, que até ficou para trás, talvez seja uma mosca que se precaver dos seus inimigos, porque uma teia de aranha para uma mosca é como se fosse a luz. Então, tantas vezes aquele germen bateu naquela teia, que passou a temê-la, trazer já Olha que no seu interessante. princípio o medo da luz. Então ele nem foi. Os que ficaram no meio do caminho talvez já tenham o entendimento de não cair tanto na teia de aranha. Olha que interessante. E olha só, a poesia de Gabriel Delany é como Leon Denis, né? Cada trecho é uma poesia. Ele diz assim: a estrutura óssea é o mundo mineral. Então, a estrutura óssea que nós temos vem do mundo mineral. As células que nós temos hoje desenvolvidas vêm do mundo vegetal. E o reino animal nos forneceu a evolução dos órgãos. O sistema nervoso tomou a direção do todo orgânico. Ele vela por todos os pormenores e mantém ordem e harmonia neste concerto tão complexo de todas as forças vitais. Olha que coisa tão complexa que nós somos, né? Que a gente Isso, lê uma frase assim que fala quase a botânica, sei lá, a biologia toda, né? e somos responsáveis por toda essa estrutura, né. Nós Nós temos arrumamos, né? nós não temos o direito, de cessar a vida física, nossa vida física, uma das razões é essa, nós somos um verdadeiro condomínio de elementos orgânicos que, junto conosco, muito provavelmente estão evoluindo, né. Se né, nós evoluímos de seres de longa existência como os vegetais, para seres de existência, menor como os animais, e agora somos hominídeos, nós somos responsáveis por esse organismo, por cada uma dessas células. Nós devemos alimentá-las, nós devemos cuidar delas, nós devemos colocá-las ao sol, nós devemos protegê-las do frio, do calor, fornecer água. Não é para nós
indivíduo Ricardo, o indivíduo Leila, que nós precisamos de água, são para nossas células, para cada uma delas. Não é É para a lindo nossa isso, razão. né? Eu Exato, lembro da definição de André Luiz, que está na Evolução dos Dois Mundos, que ele diz assim: um homem é um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos, porque em determinado momento tudo isso vai haver uma desaglutinação, digamos assim, né? E nós vamos devolver esses átomos à Terra, mas eles vão continuar movimentando novos corpos na lei da evolução. Nada se perde, tudo se transforma. Aliás, é a lei de Lavoisier, né? Então, é bonito demais esse programa que nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar. E aí a gente chama os nossos ouvintes para participar também, para perguntar, né? Criar inquietação em você, para a gente também estudar, porque nós verdade. estamos criando uma inquietação em vocês. Diz aqui, Delane, os tesouros do intelecto abrolham mais demoradamente através da crosta dos apetites, o egoísmo engendrado pelo ego. A lei da conservação vai diminuindo pouco a pouco, pois que a maternidade animal já implantou na alma o sentimento do amor, mesmo de forma rudimentar. Então, olha que texto lindo também, que são esses tesouros que você acabou de falar, Ricardo. Pode viajar mais aí nessa frase. Não, o que a gente também percebe é que, nas próprias palavras de Nelene, nós somos seres de baixa coesão, podemos dizer assim, porque as células são indivíduos, então nós somos um seres de baixa coesão e de rápida recuperação. Né? Em poucos momentos, se nós tivermos um corte na mão, em poucos dias, semanas, dependendo do formato do corte, volta a coesão, volta a estrutura, retorna. Né? Agora, objetos que nós criamos de alta coesão, podemos chamar assim um jarro, um carro, um, um computador, eles são de alta coesão, são elementos mas eles não se recuperam. Quando eles se queimam, eles terminam. Quando uma lâmpada queima, ela acaba. Ou seja, a sua alta coesão não garante, né, que a estrutura permaneça por muito tempo como os nossos corpos. Os nossos corpos, eles são de uma coesão muito baixa. E tudo que nós criamos com alta coesão, com elementos fortemente ligados. E mesmo assim, eles não têm a durabilidade de nossos corpos. Eu acho Porque que nós não viveríamos assim mais tempo, isso é uma opinião pessoal, tá? Porque quando você se compara a uma árvore, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar nos Estados Unidos árvore com 2.000 anos de existência, a árvore de 1.000 anos de existência, tartaruga marinho que vive 500 e tantos anos. Então a gente pergunta, né, intimamente, por que o ser humano, sendo o ômega, digamos, da criação na Terra, por enquanto, né, a gente ainda não é esse ômega, mas nós somos o top da criação, porque já temos consciência, por que a gente ia viver tão pouco? E dentro dessa vivência pequena, nós ainda teríamos que dormir toda noite, ou seja, se a gente vive 90 anos, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Será que nós passamos? Então, não é, na verdade, dormindo, é retornando de onde, da nossa origem, porque eu acho que a gente não suportaria viver tanto tempo assim na Terra, né, Ricardo? a gente já suportou, né? Se nós já formos um dia do mundo vegetal, nós já suportamos viver Sim. centenariamente, mas é outro momento. Vamos imaginar um cego que nunca viu a luz. Como a gente pode definir luz para ele? A árvore não tem a menor noção de tempo. Para ela, 1000 anos, quanto um dia, ela É não consegue virtual, né? perceber. Além disso,
nossos corpos, eles atendem a uma necessidade de desenvolvimento planetária, porque o tempo nada mais é do que uma relação entre a gravidade, que distorce o espaço, e aí a gente entende o que significa tempo. Um dia para nós é uma distorção da rotação da Terra. Um ano é uma rotação em torno do Sol. Então, se nós fôssemos, por exemplo, de Mercúrio, o nosso ano seria um mês e nosso dia uma hora da Terra. Uhum. Se nós estivéssemos em Marte, um mês seriam quase 2, um ano quase 10. Então, nós só viveríamos 10 anos marcianos? Seria assim? Não, porque a deteriorização do nosso corpo ocorreria dentro do prazo planetário, dentro dessa distorção do espaço com a gravidade. Então, nós não podemos entender, por exemplo, nós podemos dizer que, como já foi dito no livro Narrações do Infinito, há espíritos que reencarnam e continuam seu trabalho materialmente, desencarnam, sem perceberem sequer que estão desencarnados e continuam a evoluir, no sentido de que chegaram a um estado de evolução tão diferenciado que estar encarnado, desencarnado, existe uma diferença muito pequena que sequer é percebida. Eles simplesmente reencarnam, vivenciam, desencarnam, continuam o seu processo evolutivo naturalmente, sem grandes diferenças como nós vivemos, que somos obrigados ao esquecimento, voltamos a uma estrutura física bastante primitiva, tanto que nós passamos como répteis. Quando a gente olha um feto, ele passa por um estágio semelhante ao réptil, semelhante à ave, até chegar ao estado hominal. Mesmo no estado hominal, nós temos o esquecimento da infância, e aí nós passamos então a tomar consciência de nós mesmos e vivenciamos isso repetidas vezes, porque o esquecimento para nós ainda é necessário, ainda É faz parte de verdade. nós. Se nós não esquecermos, não perdoamos. Então, É, aqui, na luta pela vida, só porque o nosso tempo já está esgotando, o nosso tempo já está esgotando, e nós vamos terminar as reflexões de Delane. Ele diz: na luta pela vida, o homem se extasia pelo equilíbrio perfeito que impera nesse formigamento de seres diversamente dotados pela natureza. Hoje em dia, o design inteligente da natureza, isso é meu, não tinha no livro. Hoje em dia, o design inteligente da natureza já é constatado pelo homem, que o design inteligente, tudo na natureza é inteligente. E a gente fica realmente, meus irmãos, extasiados com esse conteúdo que nós estamos adquirindo para a valorização desta existência, porque nós não pertencemos à Terra, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, e eu até preparei uma homenagem aos nossos irmãos brasileiros com essa pandemia, que é a poesia do Fernando Pessoa, que ele diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E nós, brasileiros, somos assim, esses fingidores. A gente finge tanto que está tudo bem, que a gente está sofrendo num processo de expiação coletiva, mas essa dor, a gente acha que não é verdadeira, que é uma dor que nós estamos sonhando, qualquer hora nós vamos acordar desse pesadelo. E os espíritos dizem, nos ajudam, Leon Denis, no capítulo 19 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que diante desses vírus, desses inimigos invisíveis, que ele falou na época da epidemia, que nós não devíamos cultivar o medo, que nós deveríamos confiar, consolidar a nossa fé, porque nas vibrações do medo a gente abaixa a nossa imunidade.
Então, com isso, eu vou me despedindo, depois eu passo para o Ricardo se despedir. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar firme nessa luta do autoaperfeiçoamento, levando conhecimento para a nossa inteligência, do amai-vos e instruí-vos, e praticar. Nunca tivemos tanta oportunidade quanto agora para praticar a solidariedade, porque o nosso povo está passando muita necessidade. Fala aí, Ricardo, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e o Ricardo hoje vai fechar o programa. Olha, eu agradeço a todos, agradeço a você, Leila, por estarmos aqui nessa existência, aproveitando cada segundo de nossas vidas, porque mesmo aqueles que dizem que não estão, estão sim. De uma forma ou de outra, estão aproveitando cada momento para um aprendizado que vai formar a sua individualidade infinita. A personalidade vai cair. Essa cai de existência para existência, ou de momento para momento, ou de instante da vida para instante da vida. Mas a individualidade só cresce. E não devemos ter medo, realmente, como nos coloca Denis. Nós devemos sim ter confiança de que a cada um é dado segundo as suas obras. E estar aqui muitas vezes não é um mérito, mas sim uma oferta de trabalho, uma oportunidade de convivência e de ajuda a todos aqueles que vão precisar de nós e um pedido de ajuda para todos aqueles que ficarão conosco. É isso que nós acreditamos. E novamente obrigado. E até o nosso próximo programa. Contamos com a presença de todos. E coloquem suas dúvidas. Vamos criar um grupo de discussão aqui para nós criarmos um debate. Coloque nos comentários suas dúvidas para que a gente possa continuar crescendo junto com vocês nesse programa. Obrigado, gente. Até lá. Tchau.